Boa noite, que Deus e os céus te guardem. Com muita fé, repita assim comigo: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Noite de bênção, noite de vitória. Hoje eu peço ao Senhor que todas as bênçãos, promessas do Salmo 23, Deus possa liberar sobre a sua vida. Que Deus possa tirar você do vale. Você que está vivendo um momento difícil em alguma área da tua vida, você que, meu bispo, eu sinto que a minha vida está no vale. O que é vale? É um lugar onde a pessoa se sente perdida, sem direção. Por isso que o salmista disse, vale da sombra da morte. Mas Deus tirou Davi do vale e levou aos pastos verdejantes. Nessa noite eu quero declarar que Deus vai tirar você do tempo de luta, do tempo de vergonha, do tempo de humilhação, do tempo difícil, e Deus vai te levar aos pastos verdejantes, ao tempo de promessa. Você crê? Então levante uma das suas mãos e diga assim: amém, Senhor, eu creio. Eu quero já nesse momento que você pode deixar aí nos comentários o seu pedido de oração. Nós estamos em mais uma noite da campanha Bênção de Jeová Jiré. Jeová Jiré quer dizer o Deus que traz a providência, o Deus da provisão. E eu creio que Ele vai trazer a provisão sobre a sua vida. Pode deixar seus pedidos de oração aí. Você que está entrando aqui pela primeira vez, que Deus te abençoe. Oro e continuarei orando por você a partir de hoje, tá bom? Aqui não é sobre religião, aqui é sobre Deus. E se Ele trouxe você aqui, Ele tem um propósito na sua vida. Tem algo que Ele quer fazer e eu sei que Ele irá fazer. Você que quer deixar já registrado, aqui, como eu disse, é uma grande corrente de oração. Nós entramos aqui, eu oro 3 vezes por dia. E se você quiser que todos os dias o seu nome venha a ser apresentado a Deus 3 vezes por dia, isso só irá te abençoar. Só irá trazer coisas boas para a sua vida, isso não tenha dúvida. Se você quiser, está aqui abaixo a palavra inscrever-se, é só você clicar. Clica aí agora na palavra inscrever-se. Automaticamente seu nome já fica registrado nesse canal, nessa corrente de oração, tá bom? E também, quando eu entro aqui, as orações chegarão no seu celular. E eu tenho certeza que o Senhor há de te abençoar muito. Ele te dará a vitória. Eu peço agora, o bispo está um pouco rouco, mas eu creio que você está conseguindo me entender e me ouvir. Né? Está me ouvindo direito? Eu quero também pedir a todas as minhas ovelhas que cliquem aqui nesse símbolo do gostei. Isso é uma mensagem que você manda para o YouTube, que aquilo que eu falo aqui não é ruim, não é algo desrespeitoso, então ele faz com que outras pessoas conheçam essa corrente de oração. Um beijo, um abraço de onde você estiver agora me acompanhando nesse país abençoado, nosso Brasil, e você que está em outros países. Você que está em outros países, você que está fora do Brasil, eu sei que tem muitas pessoas, muitas ovelhas que me acompanham de outros lugares, outros países. Deus te abençoe, Deus te dê a vitória. Antes de orar e ler aqui essa palavra que vai ser muito forte, eu quero registrar aqui, sabe, a minha gratidão ao nosso Senhor Jesus Cristo, porque eu tenho visto que realmente Deus tem operado através dessa corrente de oração. Eu quero mandar um beijo, um abraço para uma ovelha que me encontrou na rua e aí falou assim, ela olhou para mim e disse assim, eu sou sua ovelha. Aí eu falei, vem aqui. E aí ela veio falar comigo, me deu um abraço e ela disse assim, ela falou assim para mim, eu não perco uma oração eu não perco. E eu vim aqui te dar um abraço, bispo, e dizer que as orações me ajudaram muito. E aí ela começou a falar o testemunho, eu me arrepiei, eu até mostrei para ela, eu falei, estou todo arrepiado aqui, como que a senhora está me falando? Ela disse assim, as orações me libertaram de um vício de 25 anos. Eu falo de novo aqui, porque eu estou com a camisa, eu falo de novo aqui, me arrepio de novo aqui. Ela olhou para mim emocionada e disse, as orações me libertaram de um vício de 25 anos. Eu tinha um vício de cigarro que eu não conseguia por nada parar. E depois que eu comecei a orar,
Depois que eu comecei a orar, me apegar nas orações, eu perdi a vontade, eu tomei nojo do cigarro. Aí veio outra pessoa que trabalhava com ela e disse assim: eu também te acompanho, bispo. E eu comecei, ela mandava as orações, eu não abria. Mas quando eu vi a vida dela começar a mudar, e ela parou mesmo o vício, parou aquele vício que ela tinha, que ela não conseguia, eu falei: não, eu vou começar a acompanhar as orações. E ela também agora é ovelha. Então, um beijo, um abraço para essas duas ovelhas. E assim, esses testemunhos, sabe, levanta mais ainda a minha vontade de estar aqui orando, porque eu sei que tem ajudado muitas pessoas. Eu tenho um pedido para vocês enviarem para mim os testemunhos. Eu só ouço aqui o que minha equipe manda. E aí eu pedi à minha equipe hoje durante o dia, eles falaram assim: bispo, tá travado, travou o celular, porque é muita mensagem, é muito testemunho chegando. Glória a Deus. Aí disseram: nós temos que desligar o celular, ligar de novo, a gente não consegue, a gente clica, o celular não vai para lugar nenhum porque está travado. Deus é fiel. Então isso é o sinal que realmente Deus tem abençoado, e nós vamos seguir orando, crendo, fortalecendo a nossa rotina espiritual, porque isso irá nos abençoar mais ainda cada dia, nos abençoar, nos proteger, iluminar a nossa vida, nos dar a direção que nós precisamos. Não é, ovelha querida? Nós estamos na campanha Bênção de Jeová Jiré. Eu estava aqui lendo uma passagem bíblica muito forte sobre um homem chamado Jacó, que Deus mudou a vida dele. Jacó estava numa situação muito difícil e Deus mudou, Deus prosperou a vida dele, Deus entrou com providência. E como nós estamos numa campanha pela bênção da providência, para que Deus abençoe a área financeira da sua vida, essa campanha ela vai até o domingo agora, próximo domingo à noite. Então, eu estou orando para que as bênçãos do Salmo 23 estejam na sua vida, para que Deus te abençoe, para que o Senhor te dê a vitória. A Bíblia, no livro de Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia, no capítulo 28, versículo 10, a Bíblia diz assim, a palavra de Deus diz assim: partiu Jacó de Beceba e seguiu para Harã. Isso aqui é muito importante você ouvir para você entender. Tendo chegado a certo lugar, passou a noite, pois já era sol posto. Tomou uma das pedras do lugar e fez de travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. Veja bem como estava a situação daquele homem. Ele estava no deserto, ele não tinha nenhuma cama, ele não tinha nada. Estava numa situação muito difícil, que ele, naquele dia, naquela noite, ele fez de uma pedra o seu travesseiro. Olha como estava a situação dele. E aí diz aqui: se deitou ali mesmo para dormir. E sonhou, exposta na terra uma escada, cujo topo atingia os céus. E os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dele estava o Senhor. E lhe disse: eu sou o Senhor Deus de Abraão teu pai, Deus de Isaque. A terra que agora está deitado, eu te darei, a ti e a tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra. Se estenderá para o ocidente, para o oriente, para o norte e para o sul. E em ti, na tua descendência, serão abençoadas todas as famílias da terra. Eis que eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar para esta terra, porque não te desampararei até cumprir aquilo que eu estou me referindo. Despertado Jacó do sono, disse: na verdade, o Senhor está nesse lugar e eu não sabia. A Bíblia diz que Jacó, ele tinha saído da casa dos pais e ele só tinha um pouco de azeite, mais nada. Daqui a pouco eu vou ler para você essa parte. Ele tinha um pouco de azeite, que naquela época era uma moeda de troca. Se comprar, é como se fosse dinheiro. E a Bíblia diz que Jacó ele estava errante pelo deserto. E depois de andar e cansar à noite, ele olha para uma pedra e diz: eu vou dormir aqui mesmo. E ele fez daquela pedra o seu travesseiro. Mas uma coisa me chama a atenção aqui. A Bíblia diz aqui: perto dele estava o Senhor. Ou seja, no pior momento da vida dele,
onde ele achava que ele não tinha ninguém, onde não tinha, humanamente falando, não tinha como ele mudar aquela situação, porque ele estava no deserto. Ele não tinha nada, só tinha um pouco de azeite que a mãe dele deu para ele se manter alguns dias. E a situação dele era tão difícil que ele colocou a cabeça de uma pedra e fez de travesseiro, só que ele não sabia de algo. A Bíblia diz: perto dele estava o Senhor. Eu quero dizer para você que está aqui agora, você que diz assim, ó, eu estou endividada, eu estou endividado, a minha situação financeira está muito complicada. Meu bispo, eu não sei nem o que eu vou comprar para me alimentar amanhã. Eu já atendi pessoas assim. Eu já atendi pessoas assim, com a situação financeira muito difícil, com a situação financeira, sabe, atribulada, sem ter nada. Pessoas de sentar na minha frente, chorar como criança e dizer assim: eu não quero nada, bispo. Eu só quero que Deus, o Deus que o Senhor fala, o Deus que o Senhor prega, o Deus que o Senhor serve, mude a minha vida, mude a minha história. E eu fazer uma oração, dar a direção, claro, e a pessoa acreditar. E um tempo na frente a pessoa voltar e dizer assim: Deus mudou minha vida, Deus mudou minha história, o Senhor entrou com providência na minha vida. Eu já falei esse testemunho aqui de um rapaz, porque eu já passei por várias situações, já vi vários testemunhos. Só que tem testemunhos que tocam na gente, né? Tem pessoas que a fé dessas pessoas tocam. Um dia eu atendi um rapaz que ele disse assim: eu não tenho nada. Ele falou assim para mim, eu vim de, acho que foi Pernambuco. Eu não tenho nada, bispo. No meu bolso aqui só tem R$2. Tem uma mulher lá em cima me esperando, a esposa dele, porque o escritório era na parte subterrânea, né, da igreja que eu atendi ele. Então descia. Ele falou assim: tem uma mulher lá, minha esposa lá em cima. Eu não tenho nada. Só tenho uma fé em Deus e quero que o Senhor ore. Eu quero que o Senhor ore para Deus mudar a minha vida. Eu lembro que eu ajudei ele naquele momento. Ele falou: só tenho R$2, não tenho nada. Eu falei: não, você precisa de ajuda. Eu vou orar por você, vou te ajudar. Deus vai mudar a sua vida. Eu dei uma direção a ele. E eu lembro que eu disse para ele: quando Deus te prosperar, não esqueça de Deus. Quando Deus te prosperar, não esqueça do que você está passando hoje e do que Deus fez na sua vida. E passou tempos, não foi muito tempo. Ele começou a abençoar, Deus abençoou a vida dele, ele começou a trabalhar por conta própria, vendendo amendoim, sabe amendoim? Aquele amendoim que descasca, vendendo amendoim em sinaleira, e começou a prosperar. E ele vendendo amendoim naquela época, eu lembro que um dia ele foi lá contar o testemunho e ele falou: eu estou vendendo R$300 por dia. Mas não foi agora, naquela época, não lembro quanto tempo. Mas assim, a pessoa fazer R$300 em um dia, naquela época, era dinheiro. Hoje ainda mais naquela época. Então ele começou a fazer R$300 no dia, Deus começou a abençoar. E daquela situação, ele adquiriu um restaurante, aí ele virou empresário, Deus abençoou a vida dele. Mas Deus muda quando a pessoa acredita, a pessoa se apega com Deus, a pessoa ela tem uma rotina espiritual, pensamento positivo, não fica olhando para a situação que ela está vivendo. Porque tem pessoas aqui que, se você olhar para a situação atual que você está vivendo, você não se levanta. Você não se levanta. Por isso que nós não podemos ir muitas vezes pelo que nossos olhos estão vendo. Nós temos que ir pelo que Deus nos fala. Por isso que a própria palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir. Eu falando com você agora aqui, me lembro que Marta, quando ela foi pedir ajuda ao Senhor Jesus, que o irmão dela, Lázaro, estava morto, e o Senhor Jesus foi com ela no túmulo, antes de chegar no túmulo, ela disse: eu creio que o Senhor pode curar meu irmão. Mas quando chegou no túmulo, que ela viu o túmulo, e ela sabia que o irmão estava lá dentro morto, que o Senhor Jesus disse: tirai a pedra. Sabe o que ela disse? Senhor, mas infelizmente já morreu. Infelizmente já morreu. E ele falou: tire a pedra. E ela disse: Senhor, já cheira mal. Se o Senhor tivesse vindo antes, não teria acontecido. Como é que lá atrás ela disse que acreditava, mas quando ela chega na porta do túmulo,
na porta. Ela agora diz que não tem mais tempo, que já tem vários dias, porque ela viu, porque ela foi por aquilo que ela estava vendo. Então o Senhor Jesus disse: eu já não te disse que se você crer, você verá a glória de Deus? Tire a pedra. E quando ela mandou remover a pedra, ele disse: Lázaro, vem para fora. E aquele homem, ele ressuscitou, ele veio. Então, muitas vezes você não pode dar ouvido àquilo, você não pode ser guiado por aquilo que os seus olhos estão vendo, porque senão você afunda. Tu tem que ser guiado pela promessa de Deus, pela palavra de Deus, se alimentar da boa palavra de Deus que você ouve. Isso te dá força para você vencer. Você entende, ovelha querida? Então, a Bíblia diz que Jacó dorme, coloca a cabeça numa pedra, achou que estava sozinho, mas perto dele estava o Senhor. Eu quero dizer para você que perto de ti está o Senhor. Ele vai te abençoar, Deus vai te dar vitória. Aquilo que você chama hoje de aperto, de luta, de momento difícil, Deus já está chamando de testemunho. O seu testemunho de vida. Levante a mão, diga amém, Senhor, eu creio. Então a Bíblia, para terminar, a Bíblia diz assim: tendo-se levantado, aí ele dorme e tem um sonho, né? Uma escada aqui até o céu, com anjos subindo e descendo. A revelação desse sonho é: os anjos estavam subindo com a oração dele e descendo com a resposta. Então quando ele acorda do sonho, ele faz isso aqui, ó. Tendo-se levantado Jacó cedo, de madrugada, tomou a pedra que fez de travesseiro e a erigiu em coluna, sobre cujo topo derramou azeite. Aquilo que eu falei com você. Ele tinha um pouco de azeite, mas daquele pouquinho ali ele derramou um pouco de azeite. O nome disso, daquilo que ele fez, eu já ensinei aqui para vocês, chama-se oferta das primícias, que a pessoa faz logo quando ela acorda, nos primeiros momentos que ela acorda. Não é assim que acordar, mas logo pela manhã ou no momento que ela acorda, ela faz a oferta das primícias. Eu já ensinei aqui uma vez, não existe valor, é algo entre a pessoa e Deus. E ela diz: Senhor, receba essas primícias pela minha vida financeira, pela minha vida sentimental, pela minha vida física. Na última vez que eu ensinei aqui esse propósito, foram muitos testemunhos para a glória de Deus. É um propósito muito forte. Então a Bíblia diz: tendo-se levantado Jacó de madrugada, tomou a pedra que havia posto por travesseiro e erigiu em coluna, sobre cujo topo derramou azeite. E o lugar, cidade, que outrora se chamava Luz, deu o nome de Betel. Fez também Jacó um voto dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que empreendo, e me der pão para comer, roupa para que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será meu Deus, e a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus. E tudo quanto me concederes, certamente te darei o dízimo. Eu não vou ler o restante do que aconteceu, mas se você ler um pouco mais para frente a história de Jacó, ele foi trabalhar para um homem chamado Labão. E a Bíblia diz que quando Jacó foi trabalhar para esse homem chamado Labão, esse homem tinha rebanho, ovelhas. Esse homem começou a prosperar. Esse homem começou a prosperar. E um dia Jacó disse: eu quero ir embora. Eu quero ir embora porque eu vou ter o meu próprio negócio, meu próprio trabalho. E Labão disse: fique e diga quanto você quer ganhar que eu vou te pagar, porque eu tenho visto que Deus tem me abençoado por causa de você. O próprio patrão viu que aquele homem chamado Jacó, que eu estou falando aqui, era um homem abençoado. Era um homem que a presença dele ali fez tudo prosperar, fez tudo acontecer. Depois eu vou ler um pouco mais da história dele para você ver. E a Bíblia diz que Jacó, ele falou para o patrão: eu não quero dinheiro, eu quero as ovelhas que nascerem salpicadas ou malhadas, as ovelhas que nascerem com o pelo, né, a pelagem salpicada, de duas cores. Só que era muito difícil nascer ovelhas assim. Então Labão disse: fechado. Só que Labão não sabia que Jacó, ele tinha a rotina espiritual. Jacó tinha um propósito com Deus.
A Bíblia diz que depois que ele falou, tudo bem, as ovelhas que nascerem manchadas, com pelo manchado, salpicado, são suas. A Bíblia diz que só nascia a partir desse momento ovelhas salpicadas, malhadas, com o pelo de duas cores. Sabe o que aconteceu? A Bíblia diz que o próprio patrão olhou para Jacó e disse: vai embora. Vai embora, porque você hoje já está mais rico do que eu. Ou seja, o rebanho, que era impossível ter um rebanho desse, salpicado e malhado, começou a crescer e multiplicar. E aquele homem entendeu, esse homem, ele tem uma bênção muito forte, ele já está mais rico do que eu. Chegou aqui como funcionário e já está mais rico do que eu, que sou o patrão. Porque Deus estava na vida daquele homem. Aquele homem tinha uma fidelidade a Deus. Ele tinha uma fé em Deus. Eu estou lendo isso aqui para você entender que a situação dele, quando ele começou a se apegar com Deus, estava muito difícil. Ele não tinha uma cama. Ele colocou a cabeça dele em uma pedra. Ele fez de uma pedra o seu travesseiro. Mas Deus honrou a vida dele. E eu quero dizer para você que Deus também vai te honrar. Se apegue com Deus, fortaleça a cada dia a sua rotina espiritual. Que a cada dia você venha se levantar na presença de Deus, porque eu tenho certeza que você será uma das pessoas que em breve, agora eu lembrei, tem uma ovelha em Salvador, ela é de Salvador, que ela trabalhava numa empresa. Eu até prometi fazer uma visita nessa empresa dela. Ela trabalhava, estou falando aqui de Jacó, lembrei do testemunho dela. Ela trabalhava na empresa de uma pessoa e ela começou a acompanhar as orações, Deus falando no coração dela. Ela decidiu pedir, as contas, o desligamento dela. E ela chegou para o patrão e disse: Deus colocou meu coração para eu abrir a minha própria empresa, meu próprio negócio. E o patrão disse para ela: é isso mesmo que você quer? Tem certeza? Ela falou: é isso mesmo que eu quero, eu tenho certeza. Vou colocar só o fundo aqui de novo. É isso mesmo que eu quero, eu tenho certeza. E ele recebeu, né, aquele pedido dela e aceitou. Ele falou: tudo bem, vou te dar seus tempos. E essa mulher, com a fé em Deus, com a coragem dela e com a fé em Deus, começou o negócio. E hoje ela tem uma empresa que os produtos que ela fornece para todo o norte, nordeste do Brasil. E hoje é uma empresa grande. E era uma mulher que trabalhava para os outros. Ela trabalhava em uma empresa. E Deus colocou essa fé no coração dela, essa coragem, e ela se apegando com Deus, hoje ela é uma empresária. E ela começou do nada. Ela começou do nada, somente com a promessa de Deus na vida dela. Estou falando para você para dizer que Deus é um Deus de promessa. E se Ele estiver contigo, a situação difícil que você está passando hoje, lá na frente, será o seu testemunho. Por isso, não perca a sua fé. Não perca a sua fé. Não deixe aquilo que os seus olhos estão vendo te guiar. Seja guiado pela palavra de Deus e pela promessa dele na sua vida. Amém? Você crê, você toma posse. Nessa noite nós vamos orar o Salmo 23 e eu creio que Deus fará o seu cálice transbordar. Vou também orar, você que está fazendo aí os seus propósitos. Lembre do que eu ensinei já. Propósito da primícia você não faz à noite. Você só faz pela manhã. Você faz durante o dia, tá bom? Quero orar pelos dizimistas e também agora aqui abençoar você que é um dizimista dessa obra. Graças a Deus e a você, não sei se todos vocês viram, eu coloquei lá no Instagram, as cenas me emocionaram. Eu queria estar lá presente em Alagoas, não pude estar presente, mas a minha equipe foi, né? Graças a Deus e aos dizimistas, ofertantes do nosso ministério, nós compramos 300 mil reais em alimentos que formaram 4.000 cestas básicas. E último sábado agora, se eu não me engano, foi distribuída lá em Alagoas, né? A cidade de Alagoas, o estado, na verdade,
algumas cidades do estado de Alagoas foram afetadas por chuva, rios inundaram, pessoas ficaram sem casas, e aquilo me tocou muito. Então nós compramos esses R$300 mil em alimentos, nossa equipe foi e distribuiu os alimentos lá, imagens muito lindas, me tocaram muito, e eu peço a Deus sempre que abençoe você, que é um dizimista, um ofertante dessa obra, que o Salmo 41 se cumpra na sua vida, quando diz que aquele que acode ao necessitado, o Senhor livra do dia mau, que Deus não permita que o dia mau chegue na tua vida, porque através da sua fé, do seu coração, muitas pessoas estão sendo e serão abençoadas em nome de Jesus. Amém? Nós vamos orar agora o Salmo 23. Eu quero que você ore comigo, ore com muita fé, crendo que o que Deus fez na vida de Jacó, Deus também fará na sua vida. Amém? Vamos orar? Então vamos orar agora. Com muita fé, ore assim comigo. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Pai, nessa noite, Senhor, eu quero declarar em oração a bênção de Jeová Jiré sobre, meu Deus, a vida de cada filho, de cada filha do Senhor que está aqui comigo, meu Pai, nessa poderosa corrente de oração. Pai, nós queremos declarar que assim como aconteceu, Pai, na vida de Jacó, que estava passando o pior momento da sua vida, mas ele se apegou ao Senhor, ele acreditou, ele fortaleceu a rotina espiritual dele. Meu Deus, ele tomou posse das promessas e o Senhor mudou a vida dele. Assim, Pai, também eu creio que será, meu Deus, na vida de cada um dos teus filhos e filhas que estão aqui comigo nesta oração. Abençoe, Pai, todos que já fazem parte dessa corrente de oração, todos que o nome já está aqui na corrente de oração como inscritos, os que acabaram de se inscrever nessa noite. Abençoe a cada um, meu Deus. Abençoe a cada vida, Pai, que vai receber essa oração através dos teus filhos e filhas. Quero também apresentar, Pai, toda a fidelidade que os teus filhos apresentaram aqui nessa oração. Abençoe a vida de cada um deles, dos dizimistas, e que eles venham prosperar mais ainda, Pai, para que outras pessoas possam ser ajudadas, tanto espiritualmente como fisicamente, meu Deus. É o que eu te peço em nome do Senhor Jesus. Com muita fé, ore assim comigo. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todo sempre. E você diz amém. Diga graças a Deus. Amém.
Ovelha querida, escuta o que eu vou te falar, não quebre isso, porque isso é profético. Eu quero que você escolha entre os seus contatos 7 pessoas. Que não venha a ser mais do que isso. 7 pessoas que não estão aqui na corrente de oração. O número 7 é um número consagrado e profético. Você irá enviar essa oração. No momento que elas abrirem, elas serão abençoadas e essa bênção voltará para a sua vida muito mais forte. Amém? Você crê? Coloque também o link dessa oração no seu status. E outra coisa, estamos numa campanha de oração muito forte meia-noite, chamada Quarto de Guerra. Só para você ter uma ideia, 1 milhão de pessoas estão ouvindo essas orações da meia-noite. Está sendo muito forte. Não perca a oração de hoje, meia-noite. Tá bom? Tá certo? Eu já te disse que te amo hoje. Te amo, ovelha querida. Compartilhe com 7 pessoas. Estou me despedindo agora de cada um de vocês. E meia-noite nós voltamos. Um abraço.